É impressionante que mesmo depois de tanto tempo, trabalhando com projetos inovadores, em setores inovadores, depois de tanto tempo continuamente me aprimorando, pesquisando na literatura científica o que tem do estado da arte, da inteligência artificial, eu não deixo de me surpreender com a quantidade de aplicações. Cada dia mais a gente vai aprofundando, a gente descobre uma aplicação nova. Então hoje você não tem mais aquela figura de inteligência artificial, data science, que é aplicada a um setor de tecnologia, que é aplicada a uma determinada área do conhecimento, não. Ela está permeando tudo. Então você tem inteligência artificial sendo aplicada na contabilidade, no setor jurídico, no marketing. Profissional hoje que não sabe analisar dados, e quando eu falo analisar não é pegar os dados, plotar gráfico, não. É você pegar aqueles dados crus, você transformar em informação, essa informação vira conhecimento e esse conhecimento reverte em vantagem estratégica. Sou o Carlos Melo, sou o autor do Sigmoidal e muito bem-vindo à Semana Data Science na Prática. Se você chegou até aqui hoje é porque você tem alguma ideia, pelo menos, de como o Python, como saber programar, como inteligência artificial pode impactar na sua carreira e como pode fazer você mudar de vida. Para começar falando da própria linguagem Python, então. Python é hoje a linguagem mais usada em ciência de dados, então no mundo inteiro. Você quer começar do zero, você não sabe por onde, não sei nem programar. Não, Python, definitivamente eu recomendo você nem pesquisar outra se você não tiver um outro motivo forte que te faça escolher uma outra linguagem. E o Python, ele é uma linguagem que a curva de aprendizado dela é muito boa, então você aprende muito rápido. Você é uma linguagem generalista, então você consegue fazer um sistema web, você consegue fazer um scrapping de algum site, você consegue construir relatórios de análise de dados, você consegue automatizar sua rotina. O Python, ele paga os melhores salários hoje para profissionais, então é uma habilidade que você coloca lá no seu currículo e que com certeza 90, 95% daquelas empresas que você for aplicar para a ciência de dados, elas vão estar exigindo Python. Então Python hoje é o padrão de ciência de dados. Então beleza, se Python é a ferramenta, o que eu posso falar de Data Science? Porque eu escuto falar, tem hora no Jornal Nacional, William Bonner ali, porque a inteligência artificial, porque o machine learning, porque o deep learning, e visão computacional, e análise de dados, e business understanding, e business intelligence. Quais são esses termos? Como eles se conectam? O que é ciência de dados? Que, poxa, legal, ficou aquela propaganda legal que você mandou pra mim no Facebook, no Instagram, eu me inscrevi no evento, só que eu sei por cima, ou eu acho que às vezes eu nem sei, e causa muita confusão, principalmente porque você tem essa quantidade de realmente palavras diferentes. Se você é das antigas ali, você estudou estatística, você estudou alguma coisa de análise na faculdade, você conheceu o termo data mining. Sim, só que hoje os termos eles se misturam em algumas áreas. Isso torna tudo mais confuso. Primeira dica que eu já dou nessa aula é para você que está começando do absoluto zero. Poxa, mas eu quero entender um pouquinho mais, eu gosto de leitura. Esse livro, Data Science para Negócios, definitivamente é a melhor opção que você pode ter para começar se você não sabe nada. Mas eu não sei nem programar. Esse livro ele foca muito no método, nas aplicações, e porque você, eu não quero aprender, não quero botar a mão na massa, mas eu vou ser um gerente, eu vou ser um diretor, eu sou o dono da empresa, como que eu posso entender o que são os dados, o que é a ciência de dados e principalmente qual que é o produto que essa ciência de dados me entrega, que agrega valor, que eu aumento o meu lucro, que eu diminuo meus custos, que eu vendo mais, que eu reverto, né? Então, dados crus, informação, conhecimento, vantagem estratégica. O pensamento voltado a dados, você vai buscar alguma definição, você joga no Google, chega um monte de site, mais do mesmo, e muitas vezes para demonstrar um pouco de respeito, conhecimento, as pessoas tacam um fluxograma, um organograma, um chart desses da vida que, poxa, você olha, você não entende e caramba, é só para chamar atenção, é só para impressionar. Isso daqui é muito confuso, eu não gosto dessa abordagem. Em vez de a gente falar dessa maneira, eu prefiro mostrar alguns exemplos práticos para você entender o que é ciência de dados. O primeiro exemplo que eu quero trazer para ficar claro na sua cabeça o que é Data Science é o caso do Hurricane Francis. O que acontece? Você imagina que você tinha um furacão que estava se aproximando da costa americana e o Walmart é uma rede que ela tem um histórico muito grande de uso de dados para gerar vantagem estratégica. Ela, poxa, vamos analisar o que a gente vai conseguir prever de demanda, porque a última vez as pessoas estocaram comida, as pessoas compraram bateria, compraram pilha, compraram lanterna. Aqui no Brasil a gente compra a nossa velinha, né? Minha avó tinha uma caixa cheia de velinhas ali, e eles foram analisar. Qual que foi a surpresa? Eles esperavam isso. Eles esperavam que as pessoas fossem armazenar kits de primeiros socorros e kits de sobrevivência e comida enlatada. Qual que foi o item
que eles descobriram analisando dados, e olha só, interessante, um ser humano olhando uma planilha de Excel nunca ia chegar nessa conclusão. O item que tinha mais demanda, que eles precisavam se preparar mais, é esse Pop-Tart de morango, que é um doce que se vende lá, porque era o que as pessoas mais compravam. Então, assim, cara, foi contraintuitivo a ideia deles de previsão de demanda mediante um furacão que ia chegar na costa americana e que tinha causado uma destruição no passado, já assim, esse tipo de furacão. Ciência de dados ajuda a gente a identificar padrões, e padrões principalmente onde o ser humano, cara, a gente não consegue lidar com muita informação ao mesmo tempo. Você bota 20, 30, 40, 50 colunas no seu Excel, você bota 100 mil dados de entrada, não é humano você conseguir tirar alguma coisa útil dali só batendo o olho. Você tem que recorrer ao uso de algoritmos. Outro exemplo de aplicação é rotatividade de clientes. Você imagina que você tem um serviço de assinatura, um Spotify, ou uma telefonia, Vivo, Claro, Oi, qualquer uma dessas. As pessoas, elas assinam e elas cancelam, elas ficam revoltadas com o atendimento e todas as telefonias dão problema, elas acabam saindo. Como que eu consigo prever vamos usar o Spotify, que tem um histórico muito bom de uso de dados. Como que eu sei que uma pessoa está prestes a cancelar a assinatura? Você para e pensa, você está pagando, sei lá, o valor que está o Spotify hoje, você está usando o Spotify e em determinado momento, cara, eu não estou usando tanto, não estou gostando, não está valendo a pena, você cancela. E dificilmente você volta, assim, pelo menos não num curto período de tempo. O que o Spotify faz? Ele viu que é muito vantajoso ele investir em tecnologias que ele detecta pessoas que estão com comportamentos mostrando que elas não estão gostando do serviço. O que é? Eles monitoram cada clique. Quantos segundos eu parei a música? Qual música que eu pulei? Qual música? Quanto tempo eu estou acessando? E o que eles fazem? Quando eles percebem que uma pessoa está muito propensa a cancelar a assinatura dela, eles vão lá e eles dão, sei lá, um bônus. Eles mandam um mimo para a pessoa, eles mandam uma mensagem personalizada e a pessoa, poxa, ela se sente, caramba, que legal. Tava até pensando, e a pessoa às vezes nem sabe que estava pensando em cancelar. Às vezes o algoritmo ele consegue descobrir antes da pessoa uma ação que ela ia fazer. Isso remete a um outro exemplo de as pessoas saberem antes da gente mesmo. O caso da Target. A Target eu acho que é uma concorrente do Walmart, e eles também começaram a investir em análise de dados, em predição, modelos preditivos, para preverem comportamentos, para eles aproveitarem. Em um dos mercados mais lucrativos, bebê. A gente, 2 filhos, 2 bebezinhos pequenos, daqui a pouco chegando o terceiro, se Deus quiser, mas a gente vê o quanto que coisas de bebê são caras e a gente compra, porque é nosso filho. Se a gente tem condições de dar uma coisa melhor, a gente deixa de comprar pra gente, a gente compra para um bebê. E então as empresas sabem disso também. E elas, poxa, vamos criar um modelo que detecta muito antes das outras empresas quando uma pessoa está grávida. E o que eles começaram a analisar? Padrão de compra. Sabe aquele seu CPF que você dá naquela farmácia? Senhor, o senhor quer botar o CPF na nota? Inocente. Quer cruzar os dados com o seu... Tem plano de saúde? Dá mais desconto ainda? Isso daí o seu padrão de consumo na farmácia, para você ter ideia, ele pode mostrar que você tem uma propensão a ter um problema, um câncer, um problema cardiovascular, alguma doença que, sei lá, num país como os Estados Unidos, eles podem usar um dado desse para não aceitar você em um plano de saúde. Lá você passa por uma análise muito grande previamente, mas você imagina que seu padrão de consumo diz muito a seu respeito. E no caso, uma mulher quando ela fica grávida, você imagina que as roupas vão mudar de tamanho, né? Porque o corpo muda durante a gestação e a mulher começa às vezes a comprar uma determinada peça que ela não comprava, uma meia de compressão, ou sem perceber o corpo dela começa a demandar vitaminas, algumas vitaminas específicas, alguns alimentos específicos que tem uma grande correlação com gravidez. E o que a Target fez? A Target viu que uma cliente delas ela estava grávida e ela começou a mandar folheto, panfleto, chegou nas caixas dos correios e os pais dela pegaram. Mas peraí, por que estão oferecendo fralda? Isso deu um problema muito sério, até da questão da privacidade de dados. Você vê que não mudou muito de anos atrás, tudo que a gente está discutindo são as mesmas questões, mas você vê como que um modelo acabou falando para os pais dela que ela estava grávida, antes dela pensar, não sei se ela sabia ou não. Mais um exemplo do Walmart, como eu falei, o Walmart ele tem muito case, porque ele é referência. Você imagina uma situação, sei lá, do cotidiano da maior parte das pessoas. Chega o final do dia, um casal que tem um filho, e esse filho pequeno, e acaba a fralda, como eu chegava, às vezes do trabalho ali, chegava da Força Aérea, tudo mais, estacionava e beleza. A minha esposa, amor, acabou a fralda, e fralda acaba que é rápido, cara. Você se previne, você compra uma quantidade grande, mas beleza, vamos lá comprar fralda.
E o que o Walmart começou a ver? Identificar padrões, onde os seres humanos não conseguiriam intuitivamente ver. Eles perceberam que quando eles deixavam à noite, a fralda do lado de uma cerveja aumentava o consumo de cerveja, porque normalmente o homem ia lá, ele fazia a compra, opa, vou aproveitar, nem ia pegar a cerveja, pegava aquele engradado e levava. Então eles descobriram uma correlação muito alta e os mercados eles estão constantemente avaliando itens e eles estão fazendo teste AB, que é o quê? Vamos ver qual a embalagem que chama mais atenção, qual que é a disposição, se eu coloco mais para cima, se eu coloco um pouco mais para baixo. Um exemplo agora voltado para o cenário do Brasil, a gente tem um problema de dengue, né? Que todo ano, sei lá, desde que provavelmente o Brasil foi descoberto, a gente enfrenta o problema da dengue e a gente pode começar a cruzar dados de índices pluviométricos, a gente pegar a temperatura, pegar dados geográficos assim de determinado bairro, determinadas cidades, para a gente ver aonde que tem mais casos de dengue, porque isso permite a um gestor público, um ano antes, meses antes, fazer uma licitação, fazer uma contratação, que a gente sabe que em órgãos públicos não é uma coisa tão imediata. Então, ciência de dados ela ajuda você a prever eventos. Outro exemplo da área de saúde é a gente detectar doenças cardiovasculares baseado, você imagina que eu tenho, sei lá, já passaram 2.000 pacientes pelo meu consultório e eu tenho os dados dele, eu anotei idade, sexo, se ele tem alguma dor, qual é na escala de dor que ele está sentindo na minha triagem, qual que é o índice de colesterol, vários índices ali, e essa pessoa ao longo do diagnóstico e quando ela termina, quando ela encerra ali a consulta dela, sei lá, no final de todas as consultas, eu vejo que ela não tinha um problema cardiovascular e para algumas eu detectei que essas pessoas tinham. Eu vou anotando, poxa, essa teve, essa não teve, essa teve, essa não teve, com várias variáveis. Essas variáveis eu consigo construir um modelo que eu pego o histórico de vários pacientes, não tem doença, não tem doença, tem e o 0 não tem. Quando chegar uma pessoa nova, ali um paciente novo, eu pego os dados dele, poxa, com 95% de chance de você ter uma doença cardiovascular com esses parâmetros. A gente pode fazer uma medicina preventiva. Onde mais? A gente tem detecção de fraudes bancárias, aquela situação chata que você tá sábado, poxa, eu só queria comprar esse negocinho na internet, Mercado Livre entrega full ali, que ela chega no outro dia, vai chegar, poxa, não consigo. Cartão bloqueado por suspeita. Você liga no banco, eles não informam por quê. Não, eles confirmam aquela compra, porque pode ser que a sua compra fugiu do seu padrão. A gente está vendo exemplos de detecção de padrão, exemplos que a gente faz uma previsão. Então aqui detecção de fraude bancária. A gente também tem aplicações na parte do mercado financeiro para tentar prever o preço de uma determinada ação e até fazer uma análise um pouco mais aprofundada do que o senso comum. Não, beleza, gráfico é ok para mim, é senso comum. Mas imagina você tá vasculhando toda a internet, fazendo scrapping de todas as notícias para identificar qual que é o humor. Poxa, é uma notícia boa? É uma notícia ruim para aquela empresa? E baseado em notícias, ou seja, texto, você vê que aquilo pode fazer o preço da ação subir e o preço da ação cair. Você faz um trade baseado em notícias. Então, não são só indicadores gráficos, a gente consegue trabalhar texto com um processamento de linguagem natural. Outro exemplo, recomendação de filme da Netflix. Quando você assiste cara, ela começa a recomendar vários na sequência para você. Os carros autônomos da Tesla, da Google, da Uber, são vários experimentos que são feitos com índices baixíssimos de acidente. E, mas legal, muita coisa, mas e minha área? Eu sou advogado. Teve um experimento legal que fizeram com o uso de inteligência artificial para ver o risco de contrato de confidencialidade. Colocaram 5 grandes diretores de empresas assim renomadas e colocaram um algoritmo. O algoritmo bateu essas 5 pessoas, porque ele teve a capacidade, sendo alimentado da maneira correta, entendendo o problema, estruturado por um cientista de dados, de identificar coisas que as pessoas não tinham identificado. Na parte do marketing também, marketing de internet, como que a gente faz orçamento de campanha, como que eu vejo qual que é meu público-alvo, segmentação, lead score, são alguns termos que a gente usa no marketing digital. Esses foram vários exemplos e você pode estar se perguntando, poxa, mas se as máquinas elas conseguem fazer tanta coisa, vai ter mercado para alguém ainda? Vai precisar realmente de uma pessoa? Elas não podem máquinas fazendo máquinas? E a resposta é que você vai ter o papel do cientista de dados cada vez mais forte. Você pega um país como os Estados Unidos, lá o índice de empreendedorismo é muito alto, você tem empresas sendo criadas assim do dia para a noite, é muito fácil, você consegue linha de crédito, você consegue investimento.
são tantas empresas sendo criadas o tempo inteiro que eles não têm ali dentro mesmo, por isso que tanta gente aplica, por isso que a gente tem aluno nosso lá no Vale do Silício que saiu do zero, e porque a demanda continua crescendo. E cada vez mais as empresas veem, poxa, mas por que essa empresa tem essa vantagem e a minha não tem? É porque ela está usando inteligência artificial melhor? É porque ela está trabalhando melhor os dados? É a era dos dados, essa daqui é o Big Data, a informação sendo gerada o tempo inteiro, e as empresas entendem então a importância de Data Science, e por isso que o mercado é tão aquecido e por isso que a demanda para os próximos 10 anos com certeza é o melhor cenário possível. Se eu tivesse uma profissão para arriscar hoje, é cientista de dados, fora que os salários são muito bons, principalmente quando você pensa em aplicar lá fora, quando você pensa em aplicar para a Europa, para os Estados Unidos, com o dólar e o euro, a libra alta, você pode trabalhar remotamente no Brasil, que é uma profissão que permite você trabalhar com tecnologia, ainda tem isso. E são várias fontes que a gente traz, desde notícias mais antigas, e você vê que não muda. De 2012, da promessa de 2019, você tem desde aquelas notícias antigas até notícias recentes, e não muda o cenário. Então é uma profissão que estava aquecida, continua aquecida e só vai melhorar. Eu te diria que a melhor hora para você entrar no mercado é agora, porque as empresas estão voltando e as economias estão sendo reaquecidas, principalmente lá fora. O Brasil, ele tem um delay, mas ele sempre vai na sequência, e eu diria para você, é melhor você começar a se preparar quando todo mundo vê o mercado aquecido, caramba, tá todo mundo falando disso e poxa, eu vou começar agora? Ou você tá aproveitando essas oportunidades que no meio da crise a gente teve muito aluno que foi chamado para o primeiro emprego, que foi chamado para uma oportunidade. E nessa aula eu preparei um Google Colab para você com um resumo, com alguns exemplos de aplicação, com algum pedaço de código Python. Você pensa, opa, peraí, cara, mas eu não sei o que é Colab ainda, eu tô chegando agora. Não fique preocupado. Na aula de quarta-feira, que ela vai ao ar quarta-feira, às 8 da manhã, eu vou apresentar esse ambiente, que é o ambiente que a gente vai aprender Data Science, que você consegue aprender da maneira mais eficiente possível, você não tem que se preocupar em instalar nada na sua máquina e todo mundo conhece. E esse notebook, ele traz um resumo dessa aula, o que é ciência de dados, algumas explicações, a questão de pensamento analítico de dados, qual que é o framework que a gente trabalha e alguns exemplos já para você já ir adiantando o seu estudo antes da aula de quarta-feira, o que é Data Science, quais são os tipos de aprendizado que a gente tem quando a gente começa a falar em Machine Learning, inteligência artificial. Tem também alguns exemplos de código Python na prática, para você já ir aquecendo. Se você não aguentar, poxa, não, a aula de quarta-feira está muito longe. Não, aqui tem uma coisa bacana que a gente preparou para você. Então, para você ter acesso a esse notebook, se você não está inscrito ainda na Semana Data Science na Prática, clica para se inscrever, o link vai estar aqui embaixo, e todo mundo que se inscreveu na Semana Data Science na Prática, ou seja, que colocou o seu e-mail, vai receber esse link, vai receber esse material, ali um material a mais para o seu aprendizado. E não é só isso, eu também preparei para essa primeira aula, essa aula especial, para você realmente vestir a camisa, para você entrar 100% no clima, alguns papéis de parede. São fotos minhas, são artes que eu mesmo fiz, né? Eu gosto de trabalhar com isso, e que eu sei que é difícil você encontrar alguma coisa que te representa em ciência de dados e Python. Então são todos esses wallpapers, eles também estão disponíveis e eu vou colocar eles no grupo do Telegram. O link do grupo do Telegram vai estar aqui embaixo. Se você não faz parte, é só clicar. Clicou ali, poxa, eu vou postar hoje, exatamente hoje, você baixa todos esses papéis de parede e já começa a usar diretamente no seu celular. Chegando agora ao final dessa primeira aula, você pode estar se perguntando, poxa, eu gostei pra caramba, eu me empolguei muito, mas é pra mim? Eu tenho dúvida da formação, eu sou ruim em matemática, eu não tenho diploma, não quis fazer faculdade. Eu te garanto que isso é mito, essa questão de tem que ser de exatas, precisa de um diploma, tem que ser na área. E eu te convido a olhar aqui embaixo depoimentos de alunos, são muitos alunos que a gente tem, e como que muitos deles aprenderam do absoluto zero sem ter background nenhum, e que é possível. Eu sou um exemplo também de como eu comecei do zero e eu fui para essa área de ciência de dados. Então já fique pensando nisso, cara, é para qualquer pessoa que queira realmente aprender Data Science, e eu vou te dar o caminho ao longo dessa semana. Eu quero agradecer a sua participação de verdade. Esse daqui com certeza é o maior evento que a gente está fazendo. É uma edição especial depois de 182 dias da última semana Data Science na Prática. E só o fato de você estar aqui hoje mostra que você é uma pessoa diferenciada. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui tentando entender qual que é o caminho para você aprender Data Science. Eu quero te convidar, no final dessa página, depois dos depoimentos, você deixar a sua opinião. Tem um campo ali para comentários, falando se você gostou dessa aula, o que você
espera, qual que é a sua profissão, como que você quer usar a ciência de dados, e eu já estou ansioso para a nossa aula de quarta-feira, então te espero quarta-feira na nossa segunda aula. Não esqueça, se inscreve, coloca o e-mail para receber o nosso notebook e acessa o grupo do Telegram também para pegar os papéis de parede. Valeu, um abraço, até a próxima aula, até mais!